Senhor, estão todos bem? Felizes com Jesus? Então vamos ficar de pé mais uma vez, queridos. Quantos adoradores nós temos neste lugar? Quantos adoradores nós temos neste lugar? Dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia! Para ti, Jesus. Aleluia. É para ti, Jesus. 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 Aleluia! Oh, glória! Ele está no nosso meio. Ei, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Oh, quantos já disseram hoje ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo no nosso meio? Quantos deram bom dia, Espírito Santo? Quantos, ao levantarem, abrirem os olhos, levantar da cama, glorificar o nome do Senhor por mais um dia, por estar vivo? O Espírito Santo se move neste lugar. O Espírito Santo de Deus se move no nosso meio. Quantos querem aumentar esse nível de glória neste lugar? Quantos querem aumentar o nível de adoração neste lugar? Então diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. E adore ao Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar e encher este lugar. Declare que é o desejo do teu coração. Desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito. E Ele vem mais forte. E Ele vem com mais poder. E Ele vem inundando este lugar, enchendo a tua vida. Desejo do meu coração. Seja inundado pelo Espírito. Dados por tua glória, Senhor. Diga a Ele que não há nada igual à presença dEle neste lugar. Não há nada que se compare à presença de Deus. Não há nada, igual. não há nada, Não há nada não há melhor. nada. Diga pra Ele: tua Tua presença presença, Senhor. é a presença do Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Diga o desejo do meu coração. Meu coração. Sermos inundados por tua glória. Só igreja, só. Santo Espírito. Deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. Diga. Declare. Deixa ele te encher. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Rapalabalabalabachai. Encher Ramachanderebalai. é o desejo
Sopra, Espírito. Sopra, 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 sopra. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Oh, vem. Inundar, encher espírito. Esse é o nosso desejo. Desejo do meu coração. Eu quero ser cheio. Inundados por tua glória. Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Deixa Ele abraçar. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te curar. Oh, onde o Senhor está, oh, coisas acontecem. Onde o Espírito de Deus se move, bênçãos são liberadas, milagres são liberados, curas são liberadas, porque a presença dEle é poder. E quando Ele é adorado, quando Ele é adorado, os céus se abrem. Quando Ele é adorado, os céus se abrem. Céus abertos neste lugar. Céus abertos neste lugar. Céus abertos neste lugar. Céus abertos. Santo! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, inunda Jesus, este lugar. Chamamos! É o desejo Chamamos! do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito! Santo Espírito, É o Espírito Santo se manifestando. É o Espírito Santo se manifestando. É o Espírito Santo derramando, se derramando neste lugar. meu coração, sermos inundados por tua glória. Senhor, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia! Aleluia! Oh! Juízes, capítulo 16. Livro de Juízes, o capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 20 e nós vamos ler o versículo 21. Amém? Continue aí nessa adoração, porque Ele não foi embora. Ele não foi embora. Ele ainda está aqui. Ele ainda está em você. E Ele ainda quer falar conosco nesta manhã. Aleluia. Versículo 20 diz assim: então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor, ou que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Vamos orar mais uma vez?
Oh Jesus, como nós precisamos do Senhor. E como nós queremos que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, por causa da Tua presença. Porque queremos estar aqui, Jesus, em adoração, tocando o Teu coração. E nós queremos Te pedir, se manifesta muito mais, porque o Senhor tem muito mais a falar. O Senhor tem muito mais a ministrar. E nós estamos aqui colocando as nossas vidas diante do Teu altar. O Teu altar que está estabelecido neste lugar. O Teu trono de glória. E nós nos achegamos a esse trono nesta manhã. Trono de graça. Trono de misericórdia. E nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Sopra sobre nós. Que seja uma manhã, Deus, onde vidas sejam tocadas, curadas, restauradas, edificadas, libertas, salvas. Porque essa é a Tua vontade. E este ambiente é Teu. Encontra lugar neste ambiente para se manifestar. Encontra corações abertos nesta manhã para que o Senhor ministre. Encontre vidas sedentas pela Tua presença, para que o Senhor possa se manifestar ainda mais. Senhor, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. E isso, Senhor, nos satisfaz. A Tua presença nos satisfaz. E nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, queridos, essa passagem que nós lemos fala a respeito da história de Sansão. E a gente conhece muito bem a história de Sansão. A gente sabe que o povo de Israel estava há 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus, nas mãos dos inimigos. Filisteus, inimigos. Israel, povo de Deus. Então, o povo de Deus sofrendo nas mãos de Satanás. E aí Deus decide levantar um libertador. Deus decide levantar alguém que fosse livrar o povo de Israel do poder do inimigo, do poder dos filisteus. Então a Bíblia diz que havia um casal, e a Bíblia diz que o nome do marido era Manoá, mas a Bíblia não fala o nome da esposa. Mas a Bíblia diz que a esposa de Manoá era estéril. Ela não podia ter filhos. Então, um anjo do Senhor apareceu para ela. E esse anjo do Senhor, querido, não era qualquer anjo. Esse anjo do Senhor era Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus não veio lá no Novo Testamento. Jesus é desde o princípio. Jesus existe desde o princípio. E aí ele aparece e diz para ela: você é estéril. Você é estéril. Ele declara para ela a realidade dela. Muitas das vezes Deus tem que olhar para nós e dizer: tua vida está assim, tua vida está desse jeito, você está passando é por isso. E ele chega e diz assim: você é estéril. Não esqueça disso não, você é estéril. Porém, Deus vai te dar um filho. Ou seja, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai te dar um filho, porém, aquilo que Deus vai te dar é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a exaltação dEle. E aí
ele diz: esse filho que Deus vai te dar, ele vem com um propósito. Ele vai ser nazireu de Deus. Nazireu era alguém que era consagrado a Deus, e se comprometia a viver uma vida de santidade e separação para Deus. Então esse menino vai ser consagrado a Deus. Esse menino, por ser nazireu, não pode passar navalha na cabeça. Esse menino não pode comer nenhum fruto da vide. Esse menino não vai poder bebida alcoólica. Esse menino não vai poder chegar perto de morto, de defunto, de cadáver. A coisa era tão séria, porque tudo que diz respeito a Deus é sério, não é brincadeira. Portanto, não é para se brincar. A coisa era tão séria que nem pai, mãe, irmão, irmã que morresse, o nazireu poderia ir no velório, porque não podia se aproximar de defunto, de cadáver. E quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão, ela foi correndo contar para o marido. E aí o marido faz uma oração. A oração do marido é: Senhor, esse mesmo anjo que apareceu para minha esposa, eu quero que apareça para mim, porque eu, pai, quero receber instrução de como criar esse menino. E a primeira coisa que eu quero dizer dessa história que nós lemos: você, pai e mãe, a tua oração tem que ser essa. A tua oração tem que ser: Senhor, tu me deste um filho, tu me deste uma filha, mas eu quero receber do Senhor toda a direção, instrução. Como é que eu devo criar o meu filho? Como é que eu devo criar a minha filha? Porque a responsabilidade nossa de pai e mãe é criar os filhos no caminho do Senhor. É criar os filhos para viver o propósito de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá. E eu quero te dizer que não tem nenhuma oração que Deus não ouça. Você que pensa que você orou e porque você não recebeu, ou porque então a coisa aconteceu diferente do que você pediu, eu quero te dizer que não é que Deus não respondeu e não ouviu, é que Deus ouve, mas responde segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é melhor do que a tua. A vontade dEle é melhor do que a minha, do que a tua, do que a nossa. Então Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo veio de novo. E quando o anjo veio, ele disse: foi você que apareceu para minha esposa? O anjo disse: eu mesmo. Então eu quero saber como é que eu devo criar esse menino. E aí o anjo disse do jeito que eu disse para sua esposa. Tem propósito de Deus para a vida dele. Ele é consagrado a Deus. Não pode se desviar do propósito de Deus, da vontade de Deus, da consagração de Deus. Não pode cortar cabelo, não pode beber bebida alcoólica, não pode comer fruto da vide, não pode se aproximar de defunto. É santo ao Senhor. E aí Deus cumpriu a promessa, porque promessa de Deus é promessa cumprida. Promessa de Deus pode passar 500 anos, se você viver 500 anos, mas Deus cumpre, porque Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. E a Bíblia diz que Sansão nasceu. Eu tive lendo e relendo essa história
da vida de Sansão, porque é uma história, de certa forma, triste. Porque era para ser bem diferente. Quantas pessoas a gente vê hoje com histórias tristes, quando poderiam estar vivendo uma história bem diferente. E aí a Bíblia diz que quando Sansão nasceu, Deus abençoou Sansão. Sabe o que é uma pessoa nascer, uma criança nascer e o próprio Deus abençoar a existência dessa pessoa aqui na terra? E a Bíblia diz que a partir do momento em que Deus o abençoou, o Espírito de Deus começou a agir na vida de Sansão. E eu quero te falar que comigo e com você não é diferente. Você não nasceu sem um propósito. Deus te trouxe à existência porque Ele tem um propósito com a tua vida. Quando você nasceu, Deus abençoou você. E o Espírito de Deus quer agir em você e através de você aqui nesta terra. Você só tem que não se desviar daquilo que Deus tem para você. E muito menos se empolgar com aquilo que Deus libera sobre a tua vida. E aí a Bíblia diz que ele cresceu. E quando Sansão cresceu, cheio de força, cheio de poder, cheio de unção, mas cresceu ouvindo seus pais dizer: você é consagrado ao Senhor. Cresceu ouvindo seus pais dizer: Sansão, você é milagre, você não era para existir não, tua mãe era estéril, você nasceu, Sansão, e Deus consagrou você. Sansão, você nasceu para ser libertador. Sansão, você nasceu para vencer. Você nasceu para fazer diferença neste mundo, Sansão. Você vai libertar o povo de Deus das mãos do diabo. Você nasceu para que desta terra libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Você não nasceu sem propósito. Você tem uma identidade. É quebrado. Aí ele vai para a terra do inimigo. Querido, não vá para o arraial do inimigo. E muitas das vezes, nas pequenas coisas, você acaba indo para o arraial do inimigo. Porque quando a gente fala arraial do inimigo, a gente imagina assim, um terreiro de macumba, um centro de umbanda, uma encruzilhada. Não, não é só isso. A Bíblia diz que o diabo é astuto. Quantos crentes estão indo só para olhar, pastora? Nada a ver. Estão indo para São João. Quantos crentes têm ido para o carnaval? Quantos crentes? Eu estou falando porque uma chegou para mim pedindo oração, dizendo: eu fui. Aí depois vem pedir oração para a festa do Halloween. E o propósito de Deus para a tua vida? O que você está fazendo? E a unção de Deus derramada sobre a tua cabeça, o que você está fazendo? E o chamado de Deus para a tua vida, o que você está fazendo?
E aí Sansão começou a quebrar princípios. Aí ele foi para uma cidade do inimigo. O que o povo de Deus tem que fazer na cidade do inimigo? O que o diabo tem de bom para nos atrair? E aí lá ele conheceu uma moça. Aí se encantou. Eu digo encantou porque foi encantamento. Por uma jovem, chega para os seus pais e diz: pai, quero me casar. Eu quero me casar com uma moça lá dos filisteus. E aí o pai diz: meu filho, será que no meio do povo de Deus não tem nenhuma jovem para você casar? Não, eu quero casar com a filha do inimigo. Eu quero casar com a filha do diabo. Não quero saber de mulher de Deus, não. Eu quero saber que eu estou apaixonado. E aí ele vai pedir a moça em casamento. Aí lá vai ele de volta para a terra do inimigo. Porque tem gente, querido, que brinca com fogo. E a gente sabe o ditado: quem brinca com fogo acaba. Diz mais alto aí quem falou: quem brinca com fogo acaba se queimando. E aí ele foi. No caminho para as terras do inimigo, veio um leão para tentar matá-lo. Eu quero dizer que todas as vezes que alguém sai do caminho do Senhor e vai caminhar nas terras do inimigo, o inimigo vai querer matar. Porque esse é o objetivo do diabo. Esse é o propósito do diabo, te matar. Mas o propósito de Deus é te dar vida, e vida em abundância. E aí veio para matar. Mas a Bíblia diz, Deus, olha, Deus é misericordioso demais. E Deus assim, Ele não desiste de nós. Ele não desiste do chamado dele para as nossas vidas. Ele não desiste de querer te usar. Ele não desiste de querer mudar a tua história. Porém, tudo tem limite. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e livrou ele da morte. Ele despedaça um cabrito e matou o leão. Mas ele começou a esquecer de onde vinha a unção e de onde vinha a força. Quantas pessoas têm tido vitória sobre os inimigos, têm sido usado por Deus, na força do poder de Deus, mas tem esquecido que a força para vencer o inimigo não é dele, vem de Deus. Que a unção que está sobre a sua cabeça não é dele, foi Deus que deu. E aí ele foi, pediu a moça em casamento, a moça aceitou. Aí ele veio para casa para fazer os preparativos da festa, que a festa era uma semana. E aí, quando ele volta para casar, tá aqui. Aí ele decide se desviar para ver o que ele não podia chegar perto. Ele já começou errando na escolha da esposa. Depois ele continuou errando quando ele se desviou do caminho e ele foi atrás do leão que ele havia matado. Morto, defunto, cadáver. E não só se aproximou, como o cadáver estava cheio de enxame, ele colocou a mão dentro do cadáver. Nazireu de Deus, consagrado a Deus, separado por Deus para ser libertador aqui na terra.
colocou a mão dentro do cadáver, tirou mel e foi comendo, se deliciando, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero te dizer que isso não é diferente de muito povo de Deus, porque tem muito povo de Deus que tem saído do caminho para buscar doçura lá fora, tem saído do caminho para experimentar o que tem de doce lá fora. E eu quero te dizer que a Bíblia diz que nós não devemos amar este mundo, nem as coisas que há neste mundo, porque quem ama o mundo não ama a Deus, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É desse jeito. Nós temos que amar aquilo que Deus ama, e nós temos que ser inimigo daquilo que Deus é inimigo. Porque ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou... Não, está devagar. Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou... Não esqueça disso. Diz o Senhor: eu, o Senhor teu Deus, sou santo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí Sansão foi, tocou, comeu, ainda deu para os pais, porém ele nunca tinha dito para os pais, porque ele sabia que educação o pai tinha dado para ele. Ele nunca disse para o pai de que ele tinha matado um leão. Ele nunca deu o mel para o pai e para a mãe, mas não disse de onde ele tinha tirado. Sansão, ele estava consciente do pecado que ele estava cometendo. Ele escondeu do pai e da mãe o pecado que ele estava praticando, o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo dos pais de que Deus tinha um propósito para a vida dele. E aí ele começou a ficar tão cego, porque a Bíblia diz que o inimigo cega o entendimento. Se você dá uma brecha para o diabo, você não tem noção do que o diabo faz na tua vida. E aí ele chega na festa se achando, e diz assim, e começa a brincar com o pecado. Brincar. Aí ele chama 30 homens, e aí ele diz: vou fazer um enigma, brincando com o pecado. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. E aí ele disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E se vocês descobrirem, eu dou 30 trajes de festa para vocês. E se vocês perderem, vocês me dão. Então, hora nenhuma, Sansão caiu na real. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Quando eu olho para Sansão, eu vejo que Sansão fazia pouco caso do que Deus tinha lhe dado. Sansão fazia pouco caso daquilo que Deus tinha lhe dado. Se você souber o valor de uma unção sobre a tua cabeça, se você souber o valor de uma escolha de Deus para a tua vida, se você souber o valor de um chamado, se você souber o valor da presença de Deus na tua vida, você não se encanta com as coisas do mundo, porque nada vale mais do que a presença dele. Nada se compara à presença de Deus. E Sansão, ele começou a quebrar um princípio aqui, outro princípio ali. Eu quero dizer, querido, que a presença de Deus não se afasta
de um dia para noite. A presença de Deus vai se afastando gradativamente. É um pecado aqui, é um pecado ali, deixa de vir para a igreja hoje, deixa de vir para a igreja amanhã. Dá uma escapuladinha para o mundo hoje, outra amanhã. E assim a pessoa vai ficando insensível à presença de Deus e às coisas de Deus. Sansão, ele já estava insensível ao pecado. Pecado não chamar mais a atenção dele, no sentido dele se consertar. Ele passou a achar o que ele estava fazendo coisa normal. Na verdade, o erro de Sansão foi esse: querer viver uma vida normal, quando Deus o chamou para viver uma vida extraordinária. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida normal. Você foi chamado por Deus para viver uma vida extraordinária. Essa vida que Deus tem para nós. E aí, essa brincadeira, que eu não vou dizer para ganhar tempo, acabou em tragédia. Porque mataram a fogo a mulher e o pai dela. E aí, quando mataram, Sansão foi tocar fogo lá na terra dos inimigos. Aí vieram os inimigos tentando matar Sansão, porque Sansão tinha tocado fogo na terra deles. E ele, com uma queixada de jumento, matou 1.000 homens. Matou 1.000 homens. E se achando. Ele estava cada vez mais se desviando da presença do Senhor e achando que o Senhor ia continuar com ele. E aí, ele não parou. Ele foi só decaindo. Aí vai de novo para uma terra inimiga. Aí lá encontra uma prostituta. Homem de Deus. Eu estou falando de um homem de Deus. Aí ele conhece uma prostituta. Aí ele se deita com essa prostituta. Passa a noite com essa prostituta. O que será que Deus olhava e dizia? Porque a gente pode esconder tudo das pessoas. E dessa prostituição, nós vamos agarrar Sansão. E aí Sansão sai de madrugada. Quando ele se depara com as portas da cidade fechada, a Bíblia diz que ele arranca assim, com umbral e tudo, coloca nas costas e vai embora. Pegou as portas da cidade, abriu, tirou com tudo e levou nas costas, foi andando, normal. Mas Deus deu muita chance para ele, porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele fazia coisas extraordinárias, era porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. A gente nunca pode esquecer de onde vem aquilo que temos, aquilo que somos e aquilo que vier a ser. Como diz a canção, vem de ti, Senhor. Você não tem nada se não foi Deus que deu para você. Você não tem família se Deus não deu para você. Você não tem filhos se Deus não deu para você. Você não tem casa se Deus não deu para você. Você não tem carro, moto, bicicleta se Deus não deu para você. Você não tem emprego se Deus não deu para você. Tudo vem de Deus e tem que ser para a glória de Deus. Ei, labás, shabás, calaia, xê, delabás.
aí ele vai para outra cidade inimiga, novamente. Sansão vivia na terra inimiga. Sabe que é aquele crente que vive no mundo? Sabe aquele irmãozinho e aquela irmãzinha que está aqui dia de domingo, mas a semana todinha está no mundo? Assim era Sansão. Sansão vivia no mundo, mulherengo até as tampas. E aí encontra outra mulher e se encanta de novo. Mas ele nem tinha noção, até porque ele já tinha perdido todas as noções. Ele não tinha noção de que dessa vez ele iria perder aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus. Queira perder tudo, mas não queira perder a presença de Deus. Queira perder tudo, mas não queira perder a presença de Deus. É por isso que Davi dizia: não afaste de mim a tua graça, não retires de mim o teu espírito. Por isso que Moisés disse: Senhor, eu quero é a tua presença, não quero saber quem vai comigo se não for o Senhor. Eu quero é o Senhor, eu quero é a tua presença. É a tua presença que me dá força, é a tua presença que me dá descanso, é a tua presença que me dá vitória, é a tua presença que me dá saúde, é a tua presença, Deus, que faz diferença na vida do ser humano. O ser humano sem Deus não é ninguém. O ser humano sem Deus não vale para nada. O que nos dá valor é a presença de Deus em nossas vidas. E aí, a Bíblia diz que quando os inimigos filisteus viram que ele estava com os 5 pneus arriados, os 4 pneus mais o de reserva, com os 5 pneus arriados, aí foram fazer aliança com Dalila. E a partir daí, Dalila começou a tentar descobrir o segredo dele para destruir ele. E aí eu digo que ele não foi inocente, porque por 3 vezes ele mentiu, e por 3 vezes ela fez o que ele havia mentido, e por 3 vezes a força do Senhor veio e ele desfez tudo e se livrou dos inimigos. Até que ela importunou tanto que ele decidiu abrir o coração. A Bíblia diz que ele abriu o coração. Cuidado com quem você abre o teu coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, porque dele procede as saídas da vida. E ele abriu. Eu acho interessante que ele abriu dizendo assim, na altura do campeonato, ele abriu dizendo assim: eu sou consagrado a Deus. Talvez ela tenha olhado e dito assim: tu? Consagrado a Deus? Levando essa vida? Quantas vezes a gente ouve isso a respeito de alguém? Não, ele é homem de Deus. Esse, homem de Deus? Não, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa, cheia do Espírito, tem certeza que é o Espírito Santo? E aí ele disse para ela: eu sou consagrado a Deus. Eu fui escolhido por Deus desde o ventre. Eu não posso cortar cabelo. Se passar navalha na minha cabeça, sai a presença de Deus. Ele tinha consciência: se passar navalha na minha cabeça, sai.
presença de Deus na minha vida. E aí a Bíblia diz que dessa vez ela percebeu que de fato ele tinha falado a verdade. E ela chamou os inimigos. Os inimigos ficavam no outro quarto. Os inimigos ficavam no outro quarto. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Porque muitas das vezes o inimigo está no outro quarto. O inimigo está na sala. O inimigo está no terraço. E aí, quando ele dorme, e o homem tinha sono pesado, viu? Porque todas as vezes ela botava ele para dormir no colo dela e fazia as coisas que ele mentia. E dessa vez botou para dormir no colo dela e chamou alguém para raspar. Não só cortou não, raspou a cabeça de Sansão. E ele dormiu com a presença de Deus, porque Deus ainda estava com ele, mesmo ele levando essa vida, mas acordou sem a presença. Deitou no colo dela, com a presença de Deus, acordou e não percebeu que a presença de Deus não estava mais. Não estava mais. Tem gente que está dormindo muito. Está dormindo muito. Aí quando desperta, acha que Deus ainda está. Deus já foi embora há muito tempo. Ah, mas Deus se afasta. Deus não é onipresente. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque aí a pessoa agarra versículo bíblico para querer justificar o seu pecado. É esse que eu estou convosco mesmo, todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Porém, a Bíblia também diz que os teus pecados fazem separação entre ti e Deus, de modo que ele vira o rosto para não poder te ver. Por quê? Porque ele é santo. Porque ele é santo. Não quebre aliança com Deus. Não quebre princípios de Deus. Não faça pouco caso do que Deus te entregou. Não faça pouco caso da unção que Deus liberou sobre a tua vida. Tem muita gente ungida de Deus, chamado por Deus, que tem sido quebrado por causa da unção. Por causa da unção. Oxe, mas não é unção de Deus? Sim, é unção de Deus para você viver e andar no Espírito de Deus. É unção de Deus para a glória de Deus. Não é unção para a sua glória. Não é unção para você aparecer. Não é unção para você ser exaltado. Não é unção para você aparecer. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. É desse jeito. É Deus que tem que ser glorificado, honrado, exaltado, magnificado, engrandecido na tua vida. Aí a Bíblia diz que pegaram esse homem de Deus, os inimigos, aqueles inimigos que Sansão foi levantado para libertar o povo de Deus das mãos desse inimigo. Sansão, o libertador, caiu nas mãos do inimigo. Deu para entender? O inimigo que Deus escolheu Sansão para destruir foram os inimigos que destruíram a vida de Sansão. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz que esses inimigos pegaram Sansão, cegaram Sansão,
vazaram os 2 olhos de Sansão, amarraram Sansão com correntes e colocaram Sansão para moer. E aí Sansão se tornou o libertador, se tornou escravo. Sabe o que é Deus te levantar para você libertar pessoas das mãos dos inimigos e você se tornar escravo desses inimigos? E aí fizeram uma festa no templo do deus Dagon, que era o deus dos filisteus. E Dagon começou a ser cultuado. E eles começaram a cantar a Dagon, festejando: nosso Deus Dagon nos entregou o homem de Deus. O nosso Deus Dagon nos deu vitória, derrotando o homem de Deus. Traga o homem de Deus aqui, gente, para ele nos divertir. Para ele nos divertir. Não se engane não, querido. O diabo atrai com coisas aparentemente boas, mas ele vai destruir a tua vida se você brincar com as coisas de Deus. E aí começaram a chamar aquele que era guerreiro, que agora era fracassado, aquele que era libertador, que agora era escravo, para divertir. E a casa cheia, a Bíblia diz que o templo, a parte de cima estava lotada, parte de baixo, e todo mundo escarnecendo de Sansão, porque Deus, ele te exalta, mas o diabo te humilha. Sansão estava ali humilhado, mas a Bíblia diz que nessa situação, a vida de Sansão desse jeito, ele decidiu orar. Porque muitas pessoas passam a orar quando estão lá no fundo do poço. Muitas pessoas passam a invocar o nome do Senhor e a se lembrar do Todo-Poderoso quando estão destruídos, quando a vida está toda amarrada. Aí Sansão, com a vida desse jeito, ele decidiu orar. E aí sabe por que ele decidiu orar? Porque Sansão sabia que a oração traz de volta a unção. Vou repetir: oração traz de volta a unção. Oração traz de volta a unção. Quer unção de Deus na tua vida? Vai orar. Quer mais de Deus na tua vida? Vai adorar. Quer mais conhecimento de Deus na tua vida? Vai ler a Bíblia. Senhor, me enche, me enche. Eu saí do mesmo jeito, pedi para Deus me encher e nada aconteceu. Ei, querido, quer ser cheia? Vai buscar o Senhor, vai orar, vai adorar, vai ler Bíblia, meditar, vai se consagrar, vai se santificar. Aí você vai ser cheia do Espírito Santo. Tem que dizer que Espírito, né? O Espírito Santo. Né, pastor Abner? Que espírito contrário tem muito. Espírito Santo tem um que quer encher a tua vida, que quer soprar sobre a tua vida. E a oração de Sansão foi: Senhor, só mais essa vez. Ele sabia que ele iria morrer. Só
Ele disse: Senhor, só mais dessa vez, não te esqueça de mim, não me abandone. Eu quero te dizer que o Senhor nunca te abandonou. Eu quero te dizer que você não é esquecido de Deus. Deus nunca esqueceu de você. Deus só está esperando que você se conscientize do seu erro, se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor e volte para os caminhos dele. É isso que ele está esperando. A Bíblia diz que ele está de braços abertos. Ele está dizendo: vem, filho meu. Ele diz: vem, filho meu, vem, filha minha. Se voltardes, diz o Senhor, volta para o teu Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Se voltardes, ó Israel de Deus, volta para o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouviu. E a força veio de novo, a presença. Quero te dizer que quando você ora, a presença de Deus vem. Quando você ora, Ele vem. Quando você adora, Ele se manifesta. Quando você busca, Sansão estava ali humilhado e humilde. Ele estava humilhado pelos inimigos, mas ele estava humilde na presença de Deus. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Então, Sansão, levando aquela vida, feito tudo que ele tinha feito, ele invocou o nome do Senhor, pediu a misericórdia de Deus, pediu a presença de Deus de novo, e Deus ouviu. E Deus deu de novo a força, Deus deu de novo a unção. Porque o que Deus quer fazer é encher a tua vida. Eu quero que você fique de pé nesta manhã. Eu quero que você fique de pé e você comece a colocar a tua vida diante de Deus. Comece a colocar a tua vida diante de Deus. E diga: Senhor, eu não quero sair dos teus caminhos. Oh Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Na presença dele, porque a Bíblia diz que os que se humilham na presença dele, ele exalta. O que é que você perdeu de Deus? O que não tem mais na tua vida que Deus tinha dado e você jogou fora? O que você não deu valor e que Deus te deu? É isso que Ele quer te trazer de volta. É isso que Ele quer te dar de volta. É isso. Se humilhe. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Se derrame na presença dele. Eu me rasgo. Se derrame por inteiro. Oh. Faço tudo. Vem, Jesus. Mas vem novamente. Não deixe a presença eu de Deus ir embora na tua minha vida. Ardente. Ele quer te Mas encher. peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo Eu não sei o que você está passando. não temerei. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu só sei que Deus está aqui nesse lugar. Longe Ele dos quer santos, restaurar tua história. não Ele sei quer mais restaurar viver. tua vida. Ele E se eu está no passar nosso meio.
querido, esta manhã Deus te trouxe aqui neste lugar para dizer que nem tudo está perdido. Que esta manhã é manhã de renovação, é manhã de restauração, é amanhã de conserto, é amanhã de salvação. Aleluia. Esta manhã Deus te trouxe aqui para te perdoar, Aleluia. para te restaurar, para te trazer de volta o que você perdeu. Ele só quer que você se volte para Ele. Ele só quer que você reconheça que você falhou, que você errou, que você pecou, mas você está aqui na presença dEle, e na presença dEle há perdão. Aleluia. Na presença dEle há cura. Glória a Deus. Ei, o Espírito sopra, o Espírito quer te tocar, o Espírito quer te restaurar. Não saia daqui do mesmo jeito, esperando. Oh, Santo. Deus está esperando uma decisão sua, um posicionamento seu. Aleluia. Deixa Ele te restaurar, deixa Ele te renovar, deixa Ele. Oh, alaiaxê, alamanara labaxê. Eu me rasgo. É hora de se humilhar na presença de Deus. É hora de se humilhar na presença de Deus. Mas vem novamente. Deixa Ele vir, deixa Ele vir. Eu mergulho Deixa Ele vir. na mirra ardente. Mas Peço que tua aumenta a tua presença presença, aumente. E se eu deixa Ele passar aumentar a pelo presença dele. fogo, Aumenta, Senhor. não Aumenta, temerei. Senhor. Aumenta, Na Senhor. tua Aumenta, fumaça de Senhor. glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não sabe sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Dê glória a Ele, dê É glória a hora de Ele. glorificar. É hora de glorificar. Glória. É hora de glorificar aquele que é o Todo-Poderoso. É hora de glorificar o Todo-Poderoso. Toda glória. Declare que Ele é santo! Ele é santo. 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 Não há outro, não há outro! Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo,
da tua boca que Ele é santo. Declare a santidade dEle. Declare a santidade dEle. Declare a santidade dEle. O Deus Santo está no nosso meio. O Deus Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Ei, deixa Ele encher a sua glória. Este lugar está cheio da glória. Este lugar está cheio da glória. É a glória de Deus. É a santidade de Deus que enche. É o Deus Santo. É o Espírito Santo. Ele sopra. Ele sopra. Ele cura. Ele cura. Ele restaura. Santo, 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 Jesus. santo, 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 santo. Santo, tu és santo, Jesus, santo, Ele está entronizado. santo é santo, santo é santo, tu és santo, Senhor, santo Jesus, santo Deus. Aplaudo o Espírito Santo. Aplaudo o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.